Bem, gente, hoje eu quero falar de um caso que completou aí 29 anos, agora em março, no dia 1º de março. E foi, infelizmente, aí a tragédia que aconteceu com o Mamonas Assassinas, tá? Fomos acordados num domingo com a triste notícia que o Sérgio, o Dinho, o Júlio, o Samuel e o Bento, e o avião bateu ali na região da Serra da Cantareira. Não houve sobreviventes. Todos nós que vivemos essa época recordamos disso aí com muita tristeza. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Rita, do canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Aqui tem vídeo todos os dias. Quinta-feira eu trago os casos criminais. E de segunda-feira eu trago os casos assim mais variados, coisas que eu gosto de conversar com vocês aqui no canal. Então se inscreve, estamos, aliás, quase chegando a 500 inscritos. Ativa o sininho, porque às vezes a plataforma não entrega o vídeo para todo mundo. Curte e deixa aqui o seu comentário, se você lembra dessa época. Vou falar um pouco aí sobre o quinteto. Infelizmente, a tragédia e o pós-tragédia, que foi, gente, acho que uma das coisas mais desrespeitosas que quem viveu essa época vai lembrar. Bom, para quem é muito novinho e não lembra, o Brasil, na década aí de 1990, nós tínhamos uma alta de inflação, um plano real recém-lançado. Eu falo recém-lançado assim, né? 94, 95, um ano e pouquinho. E o Quinteto Fantástico, como eu falo aí dos meninos, eles apareceram. Primeiro eles tinham uma banda original de Guarulhos, que todos são de Guarulhos, que eles tocavam e eles levavam mais pro lado ali do rock e tal. Tinham músicas de própria autoria, até que um dia, eles tentando fazer ali uma coisa mais cômica, um produtor escutou e falou: é isso aqui que falta, vocês vão fazer isso aqui. De início, eles relutaram um pouco porque eles queriam ser vistos de primeira como uma banda séria, né? Mas enfim, com o tempo, eles aceitaram aí o destino deles, para nossa sorte, porque os Mamonas, galera, eles estouraram em 1995, que você ligava os programas de domingo, e principalmente o Domingo Legal, de novo eu falando do Domingo Legal, Gugu, não venha puxar meu pé, tá, Gugu? Eu gosto de você. Mas enfim, que eles ficavam à tarde ali nas gincanas do Domingo Legal, no Faustão. Era super estouradaço, assim, todo mundo conhecia. Na época eu tinha 10 anos, em 95. E eu me lembro que teve um problema das músicas não poderem tocar nas rádios, porque o conteúdo delas era zoeira. É uma zoeira, gente, muito explícita. Só que aí você para pra pensar, né? Os anos 90 que tinha Boquinha da Garrafa, Seguro Tchan, e entre outras coisas aí, bem noventistas, era uma hipocrisia eles não poderem cantar aquelas músicas cômicas. E eles tiravam ali uma com os artistas como Roberto Leal, que sempre fala que levou numa boa. Todo esse sucesso. Me lembro que quando as músicas foram liberadas, vamos falar assim, para tocar nas rádios, e olha que a gente não vivia mais uma censura, já éramos uma democracia. Gente, eu me lembro que eu fiquei super feliz na sala da minha casa, ouvindo assim, né? Que a gente comprava fita, comprava CD e tudo mais. Bom, passou aí a viradinha de ano, de 95 para 96. Eu me lembro que no fatídico dia eu acordei e vim acordando como todos os dias. A criança de domingo assim acorda, tem aula, não tem aula. E a minha mãe veio falar comigo, a minha mãe falou: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o que, mãe? Os Mamonas, né, faleceram. Aí eu: oi, o quê? Aí a minha mãe contou: Rita, eles estavam viajando de avião, teve um desastre, tá passando na televisão. Gente, na hora, assim, eu não acreditei. Sabe quando você fica estático? Eu falei: nossa, deve ser pegadinha da minha mãe. Só que minha mãe jamais vai fazer uma pegadinha colocando uma coisa tão séria assim.
Eu lembro de ter ligado a TV e já ter começado a ver coisas assim, como é que eu vou falar pra vocês? Que hoje seriam inaceitáveis. Eu me lembro que estavam ainda fazendo uma busca pelos corpos. E, gente, ai, porque estavam levantando hipóteses, aliás, se o corpo tinha ficado inteiro, se o corpo não tinha ficado inteiro, em que momento que estava, em que momento que não estava dentro do avião. E eu assim, mas gente, né? É engraçado que a criança, às vezes, ela tem muito mais sensibilidade do que alguns adultos. Eu ficava, mas gente, e o Brasil? Eles foram embora e ninguém falava de como seria despedida, tal. O povo já estava levantando ali. O povo não, né? A mídia já estava levantando ali vários absurdos. Até aí tudo bem, infelizmente, né? Foi o destino. Eles fizeram muita gente feliz, só que, né? As cerimônias, né, fúnebres deles foram públicas, né? As pessoas puderam se despedir. Claro que nas condições que eles morreram, não dava para ter a última despedida, nem a família, nem os fãs, mas houve o velório, houve o sepultamento, enfim. E galera, o que me deixou muito chocada é que alguns jornais, dias depois, assim, mas eu falo dias depois, não é 20, 30 dias depois, dias mesmo, 1, 2, 3 dias, começaram a exibir primeiras páginas com partes do corpo dos integrantes do Mamonas Assassinas, tá? Eu não sei como aquilo foi parar na mídia. Na verdade, nós sabemos, sim, né? A gente só dá uma camuflada, se é que pode se falar isso. Mas era foto, meu Deus, eu me lembro de abrir um jornal. Abrir não, né? Pegar um jornal, meu pai comprava todos os dias. E ver simplesmente uma pessoa levantando uma perna humana, falando que era de um integrante dos Mamonas Assassinos. E rodava, gente, essas fotos como se fosse uma foto, assim, banal de qualquer outro assunto. E a gente fica pensando, o que foi os anos 90? O que foi os anos 90, gente? Eu gostaria, assim, de me colocar por 2 minutos na cabeça de uma pessoa dessas que publica esse tipo de material ou que vende, porque saiu de algum lugar. Saiu de algum lugar, certo? E aí? Será que não pensa na família? Não pensa que não é todo mundo que quer ver aquilo? Porque, olha, eu, Rita, pelo menos eu tenho uma visão. A não ser se for para modos práticos, vamos falar assim. Por exemplo, ser alguém da minha família que eu perdi e eu, como já aconteceu comigo, ter que tomar as providências, tudo bem, eu tomo as providências, eu tomo a frente. Agora, se for um amigo, uma pessoa que eu amo muito, eu não vou fazer questão de guardar a imagem daquela pessoa, por mais que ela tenha tido uma morte natural, ela esteja ali com um trabalho legal pós-morte que as pessoas fazem, tudo. Mas eu não quero guardar aquela imagem. E eu fico pensando, gente, na família. Novamente. O que ganham com isso? E aí começaram a se levantar várias hipóteses. Ai, quem foi que ficou inteiro? Ai, não, mas o Júlio, ele ficou inteiro. Peraí, gente, como assim? É sério mesmo que você tá levantando um assunto desse? 5 jovens. Eu não lembro exatamente a idade deles, eu só lembro que o Júlio era um pouco mais velho. E o Júlio, antes de embarcar, ele teve uma premonição. Ele falou que ele teve um sonho, que o avião tinha caído. E eu me lembro da entrevista dele, pra quem não sabe, o Júlio era o meu parente de cabelo, que ele tinha o cabelinho vermelhão, assim. Vermelho, laranja? E ele que fazia a portuguesa do Vira. E a família fala que quando ele estava nervoso, ele ficava muito assim, né? Ele tinha um tique quando ele estava nervoso, preocupado, ele ficava coçando a nuca. E nessa entrevista que tem na internet, ele fica falando e ele coça a nuca. O Dinho também fez uma zoeira lá com a queda do avião, mas, gente, o Dinho era brincalhão em todas as ocasiões. Eles pareciam 5 crianças. Eles não levavam nada a sério. E começaram
a falar dessas coisas. Aí tudo bem, a gente pensa não, porque vai acabar. Pessoal, eu tenho pelo menos aí mais uns 2 casos para citar aqui. É que os dos Mamonas foi uma coisa que, se eu falar para vocês que até 2004, aproximadamente, façam as contas, 96 a 2004, essas fotos ainda circulavam por aí. Gente, tinha pessoas que pagavam, escutem bem, pagavam para ter essas fotos. Pagavam. Quando veio o fenômeno da internet, essas fotos, elas eram divulgadas em sites, assim, mais... Tem uma expressão mais gore, para quem quisesse ver. E ainda tinha uns bonecos que criaram uma espécie de spam que mandava pro teu e-mail. Isso, gente, façam as contas de novo, hein? Ah, clique aqui e veja a foto do... Me sumiu até a palavra, gente, perdão. Do acidente dos Mamonas Assassinas. Tudo bem, ali, pedaço da aeronave que ficou enganchada. Serra da Cantareira, galera, aqui em São Paulo, ela é enorme, tá? Os destroços correram ali dentro da floresta, tal. É uma mata muito fechada, é difícil ali, até mesmo de uma equipe especializada entrar para resgatar, a gente sabe disso. E eu entendo, tá, da aeronave... Mas, olha, desde peça de roupa até próprias partes do corpo da pessoa mesmo. E dizem que até foto realmente da cabeça foi vendida. Eu não tenho o menor interesse de ver esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, para vocês verem, até meados de 2004, quando já tinha aí a internet em algumas casas eram discadas, outras já tinham aí a internet que não é mais discada, que me sumiu agora o nome, banda larga. E isso, meu Deus do céu. E eu vou falar para vocês que isso não é de hoje, tá? Nós tivemos fotos, por exemplo, só que aí eu acredito que seja desrespeitoso, mas dos Mamonas eu sempre falo, e tem um outro caso que eu vou citar aqui também, que é atualíssimo, que aconteceu com uma cantora famosa, já da nossa década aqui de 2010 para frente. Mas a própria Elis Regina, ela morreu, se eu não me engano, a Elis faleceu nos anos 80, 82, 83, me perdoem aí se eu estou errando a data, a maior cantora do Brasil. E fotografaram a Elis dentro do caixão. Tá, gente, é uma imagem pública, uma pessoa pública, mas tá, aquilo ali, realmente, eu acho extremamente desrespeitoso. Você querer guardar uma imagem de uma pessoa dentro de um caixão. Depois a Clara Nunes também. E pior, a Clara Nunes, ela morreu numa agonia, vamos falar assim, porque ela teve um choque anafilático, sofreu muito no hospital, então não deu muito como regenerá-la ali para ela ser velada. Mesmo assim, ela vai à mídia para vender foto. E eu tô falando foto de primeira capa mesmo, em todos os jornais do Brasil. Falo muito do Notícias Populares? Falo muito do Notícias Populares, mas jornais como o Globo, a Folha, Estadão, apesar que alguns jornais desses se venderam para a ditadura militar, né? Que depois eu vou falar deles aí em outro momento. Então não era aquela coisa de falar, ai meu Deus do céu, que fim de mundo. Mas enfim, teve o Raul Seixas em 1989, que isso, gente, eu sou super, super, super mega fã do Raul, para quem me conhece. É o meu ídolo dos ídolos, eu amo desde criança. E tem fotos do Raul no velório. E aquilo, eu achei um desrespeito, por exemplo. A dona Maria Eugênia, que era a mãe do Raul, que também é falecida, que ela falava que era a maior falta de respeito com o filho dela. E eu entendo por quê. Porque o Raul, por conta da doença que ele tinha, que ele era alcoólatra, e sim, alcoolismo é uma doença, pretendo também trazer um vídeo sobre o Raul, ele estava muito inchado, ele estava irreconhecível, e com uma crise de diabetes, panqueatrite, ele sofreu demais. Não era a imagem que uma pessoa que realmente ama, que um fã, eu tô falando de fãs agora, não de gente sensacionalista, gostaria de ver. Eu sou super fã, eu nunca queria ter deparado com uma foto daquela na minha vida.
Infelizmente, fã sempre vai fuçar para encontrar coisa nova. Eu sei que o Raul faleceu, mas a indústria ainda produz coisas sobre o Raul e eu nunca deixei de amá-lo. Tanto que tem tatuado nas costas, porque eu amo, né? Não sou doida de tatuar uma foto, logo o rosto de alguém que eu não gostasse. E eu não quero ver meu ídolo daquele jeito. Dos Mamonas, pior ainda, gente. Fã que é fã não vai querer ver isso. Isso é coisa de gente sensacionalista. Por que você vai querer ver uma pessoa desmembrada? Porque o acidente desmembrou, né? Desmembrado. Pra quê? Pra que você vai comprar uma foto daquela e colocar na primeira capa do teu jornal? Se não for sensacionalismo, eu desconheço o nome. E atualmente, quando faleceu a Marília Mendonça, eu não lembro exatamente quando ela faleceu. Confesso que conheci a artista, não acompanhava o trabalho, porque não é um estilo de música que eu curta. Mas acompanhava a artista, tudo. É ela que abriu mais as portas aí para a mulher dentro do sertanejo, o sertanejo mais atual, vamos falar assim, porque a gente já tinha a Roberta Miranda, entre outras aí. E a Marília, ela também teve um acidente aéreo. E as fotos da Marília tentaram reconstruir tudo. Gente, essa foto, ela começou a circular na internet e acusaram o pessoal que arrumou no pós-morte, né, para ela ficar apresentável para a despedida da família. E a responsável falou que impossível, porque ela estava ali, alunos dela estavam ali e ninguém entrou com celular. Pior, saiu de algum órgão competente o vazamento dessas fotos. E o que me deixa mais surpresa é que a moça, né, responsável, falou que recebia diversas mensagens em que o pessoal que vendeu a foto cobriu a genitália com todo o respeito da Marília com alguma coisa e publicou as fotos. Ela recebia mensagens dessas pessoas oferecendo até dinheiro para mandar a foto sem essa proteçãozinha. E, pasmem, a maioria dessas pessoas eram mulheres. Vocês entendem? O que é isso? Sabe? Eu fico pensando, a Marília tem uma filhinha. A filhinha, um filhinho, eu sei que ela tem. Deixou aí uma criança. Imagine a criança vendo isso. A foto da mãe dentro do IML, porque tiraram de dentro do IML, rodando. Para um bando de curioso ver. Aí começam os piores comentários. Não, porque deslocou o queixo. Não, porque isso. Não, porque aquilo. Falando disso, mais antigo, a própria foto do Getúlio quando ele deu fim à vida dele. Também. Estampou capa de jornal. E o pessoal ficou analisando, não, porque o projétil veio de tal lado, então ele não tirou a própria vida. Né? Até que ponto uma pessoa chega, gente, por dinheiro? Ah, mas é só uma foto. Ah, já morreu mesmo. Para. Se fosse uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua família, você ia gostar? Você ia gostar de ver? Olha, é difícil. É difícil. E infelizmente a gente vê que muita coisa não mudou. Continua a mesma coisa. A própria Daniela Pérez, poxa vida, também. É que eu vou dando essas pausas e vou lembrando de coisas horríveis. A Daniela, gente, a Daniela é um fotógrafo. Já não bastava estar fotografando para publicar aquilo. Ele levantou a camiseta que a Dani estava usando, deixou a Dani com o peito para fora, para fotografar ali a marca do golpe. Um ator chamado Vitor Fasano, ele agrediu esse fotógrafo. Claro, ele perdeu a cabeça. E ainda por cima, ele perdeu a causa da justiça que esse fotógrafo moveu contra ele. Aí eu quero que vocês pensem, um amigo, alguém que você ama, acontece uma bárbara dessa, vai lá um fotógrafo levantar a blusa da pessoa para bater uma foto. A gente, pelo amor de Deus, né? Até que lugar a sociedade chega? Mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre este assunto. Até que ponto chega, né? O desrespeito midiático. Claro, eu sempre deixo bem claro que a mídia, ela nos ajuda muito de um lado. Mas no outro lado, gente,
Olha, é escabroso algumas coisas que a gente vê. Enfim, voltando aos Mamonas, o ano que vem vai fazer 30 anos. Passa muito rápido e eles também se foram assim muito rápido, né? E eu fui uma das crianças que foi muito feliz ouvindo as músicas dos Mamonas Assassinas. Era criança? Era criança. Mas fui muito feliz escutando. E é bom saber que eles tiveram uma passagem aí para deixar esse mundo tão carente de alegria um pouquinho mais contente. E vocês? Conhecem algum caso assim? Deixa aqui embaixo. Se inscrevam no canal, curta. Já pedi pra curtir? Não lembro. Para vocês não esquecerem. Tô fazendo a lição de casa, ó. Ativa o sininho. A gente tá quase chegando a 500 inscritos. Toda hora que eu olho assim, gente, tá tão pertinho. Tão pertinho. Yeah. A rainha do canal, eu não sei onde ela está. Deve... Escolheu o estúdio e foi embora. Ela só viu se a gente não tá roubando dinheiro dela e foi dormir. Engraçado que meu marido vai abrir a porta e ela vai estar com a cara querendo aparecer, né? Mas a gente tem que deixar ela aparecer quando ela quer, porque ela é a rainha do canal. Vamos ver se ela está na porta. Bingo! Faz miau. Ah, vamos trabalhar, seu vagabundo. Deixar a moça, a rainha do ébano, dormir em paz. Bem, eu vou ficando por aqui. Ela tá sendo mimada pelo pai dela. Isso é 24 horas por dia. O meu marido mimando esta gata. Mas, enfim. Caso mais levado pro crime de quinta, variados de segunda, mas todo dia tem coisas aqui no canal. Então, me acompanha aí. Até a próxima.